Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Hoje o programa está começando assim de um jeito muito especial. Tem uma pessoa especial recebendo aí essa homenagem. Enquanto a gente ouve o Solano tocando aqui, dedilhando. Que delícia, né? Começar com música. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Essa é a sua Rádio Cavoque, programa de Van Home, começando hoje de uma forma bem diferente, né? Deixando aqui essa homenagem gostosa para uma pessoa que gostava muito de música e que nos deixou essa semana. Mas a gente está aqui com o coração aquecido, com música, que era tudo que ele mais gostava. E a gente vai hoje, né? Estou com saudade também da Nilma, que hoje não está aqui presente com a gente. Mas a gente tem aqui o Solano que vai fazer toda essa questão das perguntas, vai recebendo. E junto com ele nós estamos recebendo aqui nossos convidados hoje, pessoas maravilhosas que vão falar sobre isso, sobre a música, essa importância que a música tem na vida da gente. E eu digo assim que a música é o que tem me segurado, né? Que uma das lembranças que ele me deixou é a música, a oração, a fé. E isso é que nos deixa de pé. Solano, como vai você? Tudo bem, minha amiga? Como é que você está? A gente está bem aqui numa energia gostosa, muita música, muita energia boa, né? Aí, quando a gente é acolhido assim, não tem como não estar bem, né? Pessoas maravilhosas. E vamos apresentar os nossos queridos convidados de hoje. Vamos lá? Solano, faça as honras Estamos hoje da casa. com nosso querido Márcio, né? Também Mordecai, seu nome é sinagogal. Nós temos também Daniele Almeida, nossa querida cantora. Nós estamos hoje com a Associação Filhos da Floresta, né? Todos aí que estão em casa, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é as relações interpessoais. Como é que a música pode mediar esse processo? Então, hoje eu acredito que vai ser uma conversa muito legal, né, Marlene? A gente já começou muito bem, Já até começou muito porque bem, de fato. quando você fala de relações interpessoais e a música, é o que me move, é o que me trouxe aqui hoje, né? O que me fez falar, não, vai lá que você consegue. Porque ele me deixou essa herança musical, né? Essa questão de estar ouvindo boas músicas da MPB, de estar no meio da música, regada com música, tudo terminava em música sempre. Então, assim, não tem como não falar sobre Hoje isso. eu sou um exemplo disso, sabe? Hoje eu sou um exemplo vivo de que a música nos mantém de pé nos momentos mais difíceis da nossa vida. E a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Nós já começamos aí essa relação interpessoal aí, musical. A música fala por si só. Eu nem conhecia a Daniele, né? Daniele, eu nem conhecia a Daniele, mas ela já chegou aqui cantando, Já chegou com essa cantando. voz linda, e ela vai cantar daqui a pouco para vocês. A gente vê. Né? Esse bem de vir. Então, assim, a gente já vai se integrando disso, a gente já vai se relacionando. Solano, tem perguntas já? Temos perguntas já, né? A Vamos primeira fazer primeiro um pergunta... resumo. Vamos Vamos fazer um resuminho, aí vocês vão falando, né, um pouquinho sobre vocês e sobre um resumo do que a gente vai falar hoje. Tá? Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o que de fato hoje nós temos como importância quando a gente fala, por exemplo, de relações interpessoais e a música como mediadora, né, gente? De casa. A gente sabe que a música, ela está em todos os lugares, né? Nossa vida é basicamente permeada por isso. Pelas músicas e como a gente lida. Cada tema da nossa vida, uma vivência que a gente tem, geralmente Sim. tem uma música por trás que, né, que sim. vai moldando e aquilo se torna Fala quase sobre a pessoa, né?
sobre Você não a precisa pessoa. falar nada, manda uma música e já tem um Exatamente. recado. Tem uma trilha sonora ali que naquele Sim. momento da nossa vida, então a música também vai se tornando uma parte da nossa história, né? Então é mais ou menos assim que as relações interpessoais vão sendo mediadas, né, pela música. Eu acredito que é um tema muito importante e eu já vou fazer a primeira pergunta para os nossos queridos convidados. Sintam-se livres para responderem, para dialogarem. E hoje nosso processo é interpessoal. Maravilha. Então, a primeira pergunta é: como surgiu, né, a Associação Filhos da Floresta? Então, boa tarde, né? Boa tarde. Bom ver a Marli novamente. Que bom, faz Sempre tempo, bonita, né? Ai, obrigada. Tem que ir lá, cara. Eu já te Obrigada. convidei, vou convidar ao vivo aqui, a Vanessa está assistindo lá. E aí, prepara o bolo de milho que a Marli vai comer um bolo de milho com a gente aí em casa. Vou mesmo, vai ser um prazer. Bom é encontrar o Solano aqui. O Solano falou sobre o projeto de vir fazer o programa. Obrigado pelo convite, Solano. De início, teve um pequeno contratempo, assim, essa semana é uma semana muito corrida pra gente. Eu estou envolvido em 2 projetos de cinema. E aí as coisas estão muito apertadas, assim, é muita responsabilidade não é tão simples assim, né? As pessoas assistem, veem, acham bonito, mas por trás tem uma estrutura, tem muita coisa envolvida. Sim. E aí é bom rever a Dani de novo, né, Dani? O Bem TV, apelido da Dani de Bem TV, porque no dia que eu vi... Agora eu sei por quê. no dia que eu fui encontrar com ela no Manauara, eu não ia colocar no status, né? Ah, vou ali encontrar com a Dani. Aí ia dar aquele zum, né? Na internet, na rede social. Uhum. E aí eu coloquei Bem TV. Aí todo mundo quer saber que é o Bem TV. Oh. Quem estiver assistindo, tá aí, o Bem TV é a Dani, né? Já sabem agora. Então, vamos lá, a pergunta que Solano fez. Cara, essa pergunta ela é bem interessante, porque me fez desencavar muita coisa. Eu cheguei em Manaus em 2005, finalzinho de 2005. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí do aeroporto, né, cheguei em casa, foi só jogar mala na casa da minha avó e ir direto para a Universidade de Música, reativar minha matrícula na UEA. Eu fazia, na época, bacharelado em trombone. E aí, nesse dia, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que hoje mora em Brasília. Infelizmente, não deu para mandar o link para ela, né, para acompanhar, que é uma bailarina. E eu a conheci, viramos grandes amigos, e um outro cara que eu conheci, que ele é pianista, hoje ele é escrivão da Polícia Militar. Olha como ele fala, né, Marilton? Diz: olha, eu conheci na universidade, né, fui reativar a minha matrícula. Tô ocupado e aí... por conta do cinema. Aí, Simples, né? E assim, hoje ele trabalha como escrivão na polícia no departamento de polícia lá de Presidente Figueiredo. Por que eu estou falando isso? Porque a história Filhos da Floresta ela é muito longa. É muito loucura que a gente viveu nisso. Eu conheci esse pianista, que hoje é escrivão, e essa bailarina que hoje mora em Brasília. Na época ela fazia bacharelado em dança e ele fazia bacharelado em regência. E eu bacharelado em trombone. Nós se juntamos, viramos grandes amigos e saímos nas férias para visitar o sítio da mãe dele, ali em Presidente Figueiredo. A mãe dele, super feliz, na família dele, é uma família muito influente aqui em Manaus, super feliz porque o filho estava fazendo música, e é um investimento muito alto, né, para ser regência, principalmente. Contava para todo mundo que o filho dele é músico. E chegou na casa dele, o filho dele com um cara meio maluco, que era e ficávamos até 3 da madrugada tocando, né? Isso no meio do mato, uma choupana que tinha, né? Separado da casa, a gente ficava fazendo barulho ali. A mãe dele contou para a cidade inteira, a comunidade inteira ali do quilômetro 30 até Balbina, sobre os músicos que estavam na casa dela. Nisso a gente fez um monte de apresentação. Eu achei muito legal, porque eu tinha acabado de chegar de São Paulo, minha realidade em São Paulo era totalmente diferente da do Amazonas, né? Quem já morou em São Paulo, de verdade, não quem foi visitar não, quem morou lá sabe que Eu nasci lá. é muito diferente, Sim. Então para mim foi um choque muito grande, porque quando eu cheguei aqui, tava 38 graus, 11h30 da noite, entendeu? Nossa! Então já foi um choque muito grande nesse dia. E aí o que acontece? Nós tocamos nas comunidades e um dia chegou um monte de criança, falar criança, adolescente, meninas de 9 a 12 anos de idade, conversando conosco, querendo saber dos instrumentos, aí dali surgiu o projeto de musicalização, onde nós apresentávamos um concerto, que eu tocava trombone, o Micael acompanhava no piano e a bailarina dançava a música. Nós fazíamos trechos de balé.
na época, né? De vários balés, pequenos trechos de vários balés, Tchaikovsky, Saint-Saëns, etc. E aí, nessa interação com essas crianças, na curiosidade, você cria ali, as pessoas te perguntam as coisas, né? Sim. E eu vi realidade de meninas que, com 9 anos de idade, trocavam sexo por coquinha e um x-salada. Tristeza. Então, isso para mim foi um choque, porque não é... Sim. Para mim foi um choque muito Uma grande. outra realidade. E o mais chocante é que as pessoas que eram beneficiadas dessa forma com esse sexo, porque a criança era um estupro, mas era velhos. Gente que hoje tem a minha idade. Eu tenho 43 hoje, mas na época eu tinha 25 anos, eu acho, por aí. Então, isso foi chocante para minha cabeça. Aí eu sentei com um pianista e com a bailarina e disse, cara, bora criar um projeto onde a gente possa levar música para as pessoas e na hora a gente conta a história da música. A ideia era isso, tocava a peça e contava sobre a história do compositor, porque toda música, como o Solano falou, tem uma história. Todo compositor na história compôs coisas da sua história, do seu tempo. Na história da música, Sim. na história da música e na história estética da arte, nós estudamos sobre isso, Sim. sobre as influências da sociedade na época, nas composições. E isso é interação social. E, então, o Filho da Floresta começou a nascer ali. E eu achei aqui um início do nosso engatinhar, que eu trouxe para mostrar para vocês, que não era Filhos da Floresta o nome. Era a arte. Aqui, ó. Isso em 2008. Aqui, ó. Primeiro jornal que saiu sobre a gente. E detalhe, sabe o que é mais interessante? Esse jornal fala de um curso que a gente estava dando de dança para a terceira idade lá na BR-319, numa unidade de saúde. Então, nós surgimos em 2008 com essa concepção de levar teatro, música e dança, por isso que era a arte. Anos depois, eu fui desafiado a dar aula de música. E os meus amigos fizeram uma aposta, uma rinhazinha entre eles, dizendo que eu não ia ter condições de dar aula de música porque o projeto era de fanfarra. E eu, nessa época, trabalhava com ópera, né? Tem uma bagagem aí no currículo de um monte de óperas, inclusive óperas que nunca foram apresentadas no Brasil e que, quando foram apresentadas, eu estava no processo de produção. Olha. Então, assim, é outro mundo. E aí você sair do mundo erudito para ir trabalhar com fanfarra em escola é tipo assim, não é para qualquer pessoa. Sim. Porque o trabalho de fanfarra é muito difícil de desenvolver. Então, a galera que trabalha dando aula de fanfarra aí, os caras são muito bons, né? Porque não é tão fácil musicalizar ainda com instrumentos de baixo recursos, que é as cornetas e tal. Mas E olha, aí- uma coisa que, assim, pedindo sua permissão de interrupção, né, Marcos? Uma coisa que eu achei importante assim, na tua fala, e interessante, que é uma das perguntas que nós vamos fazer logo mais, é como que a música ela foi se direcionando para, por exemplo, as áreas da saúde. Mas Pois antes da gente É muito entrar interessante antes da gente entrar nesse contexto, vamos apresentar a Dani, Ah. né? E aí a gente vai apresentar a Dani se apresenta, fala um pouquinho e a gente finaliza esse bloco para a gente já entrar também e a Dani falar um pouquinho também para a gente sobre a experiência dela. Tudo bom? Tudo bom, Marli, né? Isso. Então, eu sou Daniele, mas meu nome artístico é Dani Almeida. É engraçado que a gente tá falando sobre essa inter-relação com música e como a gente se conheceu, né? Foi através de um amigo meu que é percussionista, o Eric. E aí eu conheci o Márcio e através do Márcio eu conheci o Solano. Então você já vê aí, né, essa relação. Como a música aproxima as pessoas. E através do Solano, do Márcio, vocês conheceram a gente e vocês estão aqui A gente hoje. tá aqui hoje. Eu sou finalista da graduação de pedagogia, então a música eu uso o tempo todo na minha sala. Que Com as maravilha. minhas crianças. Atualmente trabalho com crianças de 2 a 3 anos e a música, ela tá o dia todo na minha rotina. Até para chamar o nome delas, eu chamo cantando, então Que gostoso. é uma delícia. Todo mundo quer ir pra aula, né? Desse jeito. Até na hora que Dessa tá chorando, forma. teve um dia que você estava conversando, ela disse assim, Solano, tem uma música para, por exemplo, quando as crianças estão chorando. Olha. Aí ela vai, canta a música É. para as crianças, nesse momento que a criança tá chorando, e aí, né, tem todo um... Você acha que fica Uma mais letra e fácil tal. a relação com o ser humano
mediado pela música? Com certeza. A música, ela é um misto de sentimentos, né? Se Uhum. você tá triste, você ouve uma música triste. Se você tá animado, você ouve uma música animada. Igualmente, se uma criança tá chorando, você pode utilizar a música para tranquilizar ela, para acalmar ela. Sim, que E delícia. então eu utilizo a música em várias áreas do dia, por exemplo, para dar bom dia, pro horário do banho, pro horário do agradecimento do almoço, ou se a criança se machucou, Isso ajuda muito, né? ajuda demais. E também ajuda as crianças a ficarem mais tranquilas. Tranquilas. Dá Tá. uma baixada naquela agitação. Ansiedade, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco e algumas experiências também que nós já vimos daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente vai voltar daqui a Voltamos pouquinho. já, né, Marcos? E voltamos já. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Home. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. E a gente já voltou agora, né? Já acontece assim, ó. VaptVupt. Já estamos A gente de já volta. voltou e a gente estava aqui comentando, né, sobre essa questão do tempo e dessas inter-relações, né? Vamos continuar aí com as perguntas? Vamos. Nós paramos nosso querido Mordecai falando sobre o Filhos da Floresta, né? E a gente vai então para qual o impacto a música teve na vida, por exemplo, dos primeiros integrantes do Filhos da Floresta, né? Então acho que essa é a segunda pergunta que a gente tem hoje. Aí depois a gente vai falando também sobre Isso, como isso vai impactando na vida de outras pessoas, né? olha, tem uma parte que resume tudo isso. Lá em casa, quando eu vi a pergunta, a Vanessa falou assim: não vai dizer que os meninos eram pichador, não. Aí o Manu brincou. Já falou? Quando eu comecei a dar aula, né, de música, que eu tava falando, teve o desafio, eu cheguei na escola municipal, na escola estadual para dar aula de música, que tinha um desafiado, que eu não iria conseguir dar, porque era difícil demais. É difícil dar aula de música para fanfarra. Eu tinha um cabelo muito grande, era muito porra louca nessa época, e eu fui no banheiro. Quando eu cheguei lá, eu fiquei chocado, porque o banheiro era masculino, Uhum, mas eu não acessei o banheiro dos professores, era meu primeiro dia na escola. uhum. Na pia tinha um casal de meninas se beijando. Numa outra pia tinha 2 rapazes cheirando pó. Dentro do banheiro tinha um casal de meninos, eu estou falando de adolescentes, não estou falando de adultos, estou falando de pessoas que tinha entre 11 a 16 anos. Aí tinha um casal de adolescentes tendo relação sexual, meninos, 2 meninos, e entre outras coisas. Eu já fiquei chocado aí. Naquele dia, eu disse, rapaz, isso não é pra mim não, eu tô perdido aqui. Uhum. E aí eu saí do banheiro, era uma solenidade 8 de agosto de 2008. A diretora me anuncia como professor. Os alunos tiveram um choque quando me viram, porque eu tinha entrado e tinha visto eles no banheiro. Uhum. Naquele momento eu sabia que eu tinha um desafio muito grande para ficar ali dentro. Eu não fiquei dando aula, não pelo desafio de que eu não iria dar aula. Eu fiquei pelo desafio de que não, eu vou fazer alguma coisa diferente aí. Pela experiência que eu tinha tido nas viagens com meu amigo pianista e a minha amiga bailarina no interior do Amazonas. Você acreditou que poderia mudar essa E aí, realidade? o que acontece? Eu vou falar como... Tem 2 formas que você pode falar sobre as mudanças que podem acontecer no comportamento da pessoa relacionado à música. Aquela informação empírica, que é aquilo que você percebe, que é o que todos nós, até a maioria das pessoas que estão ouvindo aí, a rádio, elas têm essa consciência. Ouve uma música, chora, se alegra. Essa é uma concepção empírica. E tem a concepção científica, que é um também, que eu posso falar, e alguns que estão ouvindo também, que é aqueles que estudaram especificamente isso. Uhum. Então, dentro da composição musical, nós temos um acorde harmônico, um acorde melódico, nós temos uma harmonia consonante e dissonante. Uhum. Eu aprendi muito cedo que quando você toca vários acordes consonantes, você pode fazer uma música que a pessoa pode chorar, porque está mexendo com sentimentos introspectivos. Sim. Mas se você usar acordes dissonantes, você pode fazer a pessoa tentar suicídio, por exemplo. Sim. Porque mexe com pensamentos de destruição. Uhum. O universo todo foi construído dentro desses princípios de harmonia.
com a harmonia de separação e a harmonia de soma. Então, o universo todo, em todas as suas existências, já foram criados dentro da física e da matemática, que a música é física e matemática. Então, todo sentimento humano é físico e é matemático. O ser humano pode ser calculado através de matemática. A psicologia hoje, estudando, pode ver mais ainda. Teve grandes teóricos da psicologia, Piaget, que falou sobre os signos, sobre símbolos na educação. E hoje é um dos grandes nomes da educação, correto? Vocês são psicólogos. Eu não sou psicólogo, mas quando eu fui dar aula, eu sabia que a música, que foi o universo inteiro, foi construído com essas vibrações sonoras da matemática e da física, poderia mudar o universo de uma pessoa. E podia construir um universo diferente. Então, dos alunos que eu tive, hoje eu tenho aluno que foi para Portugal apresentar tese de mestrado. O cara era pichador. Eu tinha aluno que era assaltante de ônibus. Hoje é advogado. Eu tive aluno que era assassino de grupos perigosíssimos. Hoje o cara é empresário. Constrói casas. E também tive aluno que morreu. Que não deu para ajudar. Então, quando eu fui dar aula para eles, eu sabia que eu tinha um desafio muito grande de todos esses contextos, mas como você vai fazer isso com a música? Que não é só tocar um violão, não é só cantar, não é só... Não, você tem que... Existe um mundo gigantesco de técnicas que podem ser utilizadas. Eu fui fazer uma sessão de terapia um tempo desse. O pessoal lá em casa riu muito. Como é que você pode fazer sessão de terapia? Você está conversando sobre música com o terapeuta? Porque o terapeuta toca sax. Ai, que maravilha! Eu falei para ele o seguinte: você quer fazer uma experiência? Vai lá no Teatro Amazonas, contrata arpista e leva para o teu consultório, leva para a tua sala de aula e bota arpista para tocar. A harpa é um instrumento que é muito antigo. Um grande compositor chamado Johann Sebastian Bach, a música dele, as fugas de Bach, é estudada pelos matemáticos, porque a matemática é precisa dos encaixes. As músicas, isso é música barroca, ele é o pai de tudo da música moderna. Aí você vai para Mozart, que hoje os grandes teóricos da psicologia dizem que botar Mozart para criança, bebê, ouvir, desenvolve a inteligência. Então, resumindo, a transformação ela veio. Hoje eu queria muito ter trazido um grande aluno meu, que é um dos meus melhores alunos. Não vai faltar para vir, porque não precisaria nem eu ser entrevistado. Era só ele. Porque quando eu conheci, o pai dele expulsou eu e ele da casa dele, dizendo que o que eu estava fazendo com o filho dele era uma perda de tempo, uma das maiores mentiras da história. A gente ouve isso também, Mas né? quando eu olhei para ele, eu disse: você vai tocar na Amazonas Filarmônica. Você vai viajar o mundo. Você vai fazer faculdade de música. Tudo isso ele já fez. Maravilha. E aí, então nós temos aí um dos impactos que a música causa, né? Eu lembro muito quando eu comecei o início, né, da música, quando lá em 2000, nos anos 2000, ninguém acreditava também nisso, a não ser a minha mãe. Então, assim, a música, ela tem um poder transformador, eu digo isso por experiência própria também enquanto músico, né, que ele pode, de alguma maneira, não mudar o externo, mas o interno principalmente, né, aquilo que a gente intrinsecamente tem, né. E vem aí a outra pergunta que nós vamos fazer. A gente pode começar com a Dani falando, né? Pode ser. Então, próxima pergunta, vamos para Dani, então. Quais os benefícios que a arte em si pode oferecer para que as pessoas possam adquirir qualidade de vida e bem-estar? Isso com a música, né? O que ela pode oferecer para a gente, por exemplo? Por exemplo, dentro do campo da educação infantil, né? Que é uma área que eu estou. Que você administra muito bem. Exatamente. Nós vemos que a música ela facilita em vários aspectos da vida da gente, por exemplo, coordenação motora, concentração,
linguística, sociolinguística. Hoje em dia, por exemplo, em tempos de O pandemia, que seria, Dani, sociolinguística para o público que está em casa entender melhor? Uhum, Linguística é. e sociolinguística, porque a gente está falando, né, de uma maneira bem mais Mais ampla, né? Nós ampla, temos né? público diversificado, né? diversificada. E nós temos aquelas pessoas que não estão vivendo nesse mundo científico, então é bom a gente falar numa linguagem onde eles O compreendem. que seria essa Então, a perspectiva? música ela vem trabalhar essa questão da fala, né, sociolinguística. Então, através da música, a gente pode desenvolver a questão da fala, a questão do cognitivo da criança, do adulto, seja quem for que esteja ouvindo a música, a acuidade auditiva, que seria essa percepção musical, ouvir música. Até bater palmas, É bem- né? A gente sabe que às A vezes música a pessoa bate a palma fora do ritmo e aí a também gente pode já se sabe, ensinar né, que é isso, né? toda aquela questão de ritmo, coordenação Tem motora. alguma coisa ali errada, né? É engraçado que eu tava até comentando isso com uma amiga, como a música ela influencia no desenvolvimento das pessoas. Uhum. Hoje em dia, a gente, nesse meio da pandemia, por experiência minha, eu vi o quanto a pandemia influenciou na questão do desenvolvimento da fala das crianças. E a música, ela tem me ajudado todos os dias. Uhum. Que bom, que maravilha. Eu tenho uma experiência dentro disso, sabia? Eu tenho uma filha que ela tinha uma dificuldade muito grande de aprender na escola, né? Então, quando eu percebi aquilo, os professores sempre criticavam, né? Não, porque ela não consegue desenvolver nisso, naquilo. Aí eu descobri, mãe vai tentando de tudo, né? Tem aquela questão da experiência. Eu descobri que ela sempre gostou muito de música. Então eu passei a ensiná-la com músicas. Então, assim, em vez de falar um texto para ela, eu cantava o texto. E depois cantava várias vezes até que ela. Ótima Porque ela, técnica. não, ela memoriza muito rápido música. Sim. Até hoje. Ela, quando vai falar algumas coisas, ela diz, mãe, primeiro eu canto para eu entender como é que vem dentro dessa lógica. Então, assim, a música, ela pode nos auxiliar em vários Exatamente. contextos, Várias né? coisas. Hoje em dia, até os professores de universidade utilizam música para que os alunos aprendam Sim, matemática, as aulas ficam mais biologia, coisa divertidas. fica muito animada e todo mundo aprende, né? Tipo, aquela música eu lembro porque o professor cantou lá na minha sala. Então, eu acabo decorando fórmulas matemáticas e várias Então, outras coisas. assim, então isso quer dizer que a música e as relações interpessoais têm uma correlação? Seria isso? Sim, claro, com certeza. Uma não, né? Tem Várias, né? várias. várias E correlações. a gente tem exemplo aí disso. Dá um exemplo pra gente, Márcio, desses Correlações, né? encontros Desses que você encontros. já teve na vida, da correlação entre a interação do ser humano e a música e esse desenvolvimento, além desses que você já falou, é claro. Eu vou falar de uma forma bem técnica, né? Não vou falar de uma forma mais empírica, né? Vou deixar a parte empírica, que é o que o povo comum Uhum. vai perceber mais claro. Mas, tecnicamente falando, por exemplo, quando nós queremos trabalhar, nós temos ali 10 alunos. Os 10 alunos não conseguem trabalhar em equipe. Hoje, é obrigatório que o ser humano, para se dar bem na vida, ele tem que trabalhar em equipe. Sim. Nada dá certo sozinho, né? Não precisa disso. Eu costumo dizer que até para fazer filho, você precisa de outra pessoa. Então, o que acontece? Existem maneiras na música de nós trabalharmos a interação social. Anos atrás, a minha orquestra foi convidada para fazer um treinamento com a Nokia, na parte de desenvolvimento das pessoas que estavam subindo de cargo, de executivos da Nokia. E nós tocávamos que música? Músicas que impulsionam o cooperativismo, a empresa trabalhar em equipe. Como é que você faz isso? Montando coral. O princípio para um coral ele é básico. Você tem 10 cantores. Perfeito. Se você não ouvir 10 vozes em uníssono, por mais que elas cantem melodias diferentes, é porque tem um solista. Se tem um solista, então tem uma estrela. E o trabalho corporativo, ele não tem estrela. Ele não tem solista. Então, que peça nós vamos colocar? A mesma música que abriu o programa, esse samba lindo, você divide ele em vozes, aonde cada pessoa dos 10 canta um trecho diferente.
E o resto, enquanto um puxa a melodia, os outros 9 fazem uma harmonia de um contracanto. Um detalhe, o solista não pode gritar. Tem que cantar numa vibração, numa altura, aonde ele não pareça estar fora da caixa. Onde ele é um conjunto que naquele momento ele aparece um pouquinho. Esse é o princípio utilizado nas músicas quando são montadas para quarteto, trio. Tem um solista, aí divide, vai passando a voz. Então, um outro exemplo. Você tem os mesmos 10 meninos, você já deu aula de coral para ele e conseguiu fazer eles trabalhar em grupo. Cada instrumento musical tem uma personalidade. A personalidade de um pianista não é a mesma personalidade de um violinista. Do violonista, né? O violonista não é mesmo de um violinista nem de um cantor. Então, resume finalizando que a gente está terminando esse bloco. O que acontece? A música, ela trabalha as habilidades que está dentro da pessoa. Se você souber colocar na mão dela o instrumento certo e a atividade musical certo, você está formando aí um presidente, um governador, um engenheiro, um médico. E juntando tudo isso, a gente tem uma equipe maravilhosa de trabalho. Exatamente. O Brasil é medíocre A gente nessa vai parte falar sobre isso musical. daqui a pouquinho. É. Sim, porque a gente tem tudo Não, é medíocre porque é o único país que está querendo ascensão na média. e não tem música na escola. Sim. Você vai nos Estados Unidos, tem os melhores músicos do mundo, por quê? Tem música na escola? Não precisa, vamos na Rússia, que todo mundo ali faz fila. Tudo governo banca. A gente para Tem esse música. bloco agora e a gente volta daqui a pouquinho, tá Daqui bom? a pouquinho. Esse é seu programa de Van Home na sua Rádio Cavoc. Daqui a pouquinho a gente volta. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Aí, nós vamos voltando e a discussão não para, já porque falar voltamos sobre aqui. música É um assunto extenso. é maravilhoso, né? Estamos voltando Então- aqui no seu programa de Van Home na Rádio Cavoc. Nosso último bloco, então a gente precisa finalizar o nosso assunto e já trazer Vão- música de volta. Vão pedir, Antes vão das pedir mais continuações. ainda, continuação. Sim, que peçam, estaremos aqui. Porque não foi nem falado que hoje se comenta muito sobre musicoterapia, né? Sim. Então a musicoterapia, basicamente, ela surgiu com a ideia de trabalhar as doenças da alma, né? Sim, Isso, sim. dos sentimentos. Não sei Sim. como é que é o termo técnico que vocês usam. Psicopatologia. As psicopatologias. Psicopatologia. Só que tem um detalhe. Que a música pode fazer ganhar dinheiro, mas ela pode fazer perder. Não estou falando de venda, não. Eu estou falando de estímulos de acordes, de sonoridades musicais. Podem curar até células cancerígenas do corpo do ser humano. As pessoas elas riam muito quando eu dizia de uma teoria, de uma tese que eu queria defender na faculdade, falando sobre música e sobre sexualidade. Eu até sempre já toquei com vocês, né, com a Dani, com a Solon, sobre música e sexo, é a mesma coisa. Aí, conversando com um professor na universidade, ele disse o seguinte, cara, tem um teórico nos Estados Unidos aí, um grande músico, que agora me fale o nome, porque eu sou ruim de lembrar de nome, que ele disse que já escreveu a tese sobre isso. Eu falei, mamãe, me plagiou. Mas a ideia é porque fala com a libido. Sim, sim. Né? Vocês são fera nisso, a libido está aqui dentro. E pro nosso interior, ele não quer saber de onde está vindo a fonte de prazer. Ele só é o leitor que faz a leitura daquelas sensações. Então a música, não só, você está falando da música, mas o teatro, a dança, escrever livro, pintar, A a arte em si, geral. ela pode curar. Nossa sociedade, ela é doente, emocionalmente doente, porque nas escolas não tem atividade lúdica. Não tem música, não tem dança, não tem teatro. Aí, Algumas até tem. mediocremente, mas tem. Aí o que acontece? Essa criança que já nasce com toda essa química de comida, de agrotóxico, ela nasce hiperativa. Como é que ele vai canalizar essa energia? Correndo? Uma coisa que eu Não é correndo. uma coisa que eu percebi em algumas escolas, quando nós estamos lá para palestrar, é que o sino, a campainha da escola, ela é totalmente estressora. Quando verdade. toca aquela campainha estridente, que é como aquela que se toca numa penitenciária ou alguma coisa parecida, aquilo Ainda, né? assusta, aquilo é
tenso, aquilo faz mal. Então, quando a gente pontua muito a escola, porque ali nós estamos criando vidas, nós estamos trabalhando almas, pensamentos. Então, gente, eu sempre peço quando eu vou nessas escolas, né? Mudem essas campainhas, mudem esses sinos, porque a gente não sabe qual mensagem, quantos gatilhos são atingidos por conta de uma dessas simples campainhas, né? campainha de intervalo da E aí a escola. gente tem uma questão, por exemplo, aqui, né, nas nossas perguntas, a saúde mental pode ser influenciada positivamente por atividades musicais, que é exatamente isso que o Sim, Márcio está sim, falando, né? sim. Respondido. Então, Dani, fala um pouquinho. pode falar. Desculpa. Dani, deixa eu dar a voz para você, senão vão te deixar de lado. Não pode. Mas ela vai cantar. Sim, ela vai Ó, meu cantar. negócio é cantar. Ah, ótimo. Mas ensinar também, porque um dia desses nós estávamos debatendo sobre projetos. Inclusive, ela tem um projeto muito bonito no processo acadêmico dela, né? Que Vai é trazer para cá. a porque pedagogia, Pode começar a música como sobre mediadora, né? Em processos. uma ferramenta Uma no processo ferramenta, de exatamente. desenvolvimento do ensino-aprendizagem de crianças com autismo. Olha, Hoje que vemos que a maravilha. música, como a gente já falou, a gente já debateu, a música influencia positivamente em vários aspectos da nossa vida. Uhum. Então, vemos que hoje a gente está com uma defasagem na questão de ferramentas de aprendizagem para as crianças com autismo, né? A gente vê pouco, temos algumas técnicas e tudo mais, mas eu, dentro das minhas pesquisas, achei poucas coisas sobre isso, né? Temos a musicoterapia, né? Uhum. Mas, E a logomúsica também, no qual eu defendo bastante. exatamente. Tem até pesquisas nessa. Mas a gente precisa se aprofundar mais disso, E eu né? sempre digo para os alunos, quando você acha pouco instrumento dentro daquilo que você está procurando, cria. Exatamente. Criem, porque quando tem pouco é porque o mercado está aberto. Então vamos criar aquilo que a gente não está encontrando, porque alguém vai precisar um dia e o teu vai estar lá. Né? Então faça isso, viu, Dani? Engraçado que para eu chegar na pedagogia hoje, eu fazia trabalho voluntário numa Associação Pestalosa, lá em Quari, na minha Olha. cidade, né? Sou carense. Que maravilha. E eu comecei trabalhando pela comunidade, né, voluntariamente. Daqui a pouco eu estava lá dentro da associação e já estava envolvendo a comunidade e as crianças com deficiência. Tinha síndrome de Down, crianças com autismo, deficiências intelectuais. E a elas, música fazia diferença. e elas né? estavam lá cantando. Crianças surdas com deficiência auditiva que estavam tocando instrumentos, aí você fica se perguntando como é que isso acontece, como é que ela não tá ouvindo, como é que ela tá conseguindo acompanhar o tempo, como é que ela tá conseguindo tocar. Então, Maravilhoso, olha aí né? você. A magia da a música, né? É mágica. Porque nós temos. Olha, uma coisa que eu sempre. Toda vez que nós falamos sobre música aqui no programa, eu sempre costumo dizer que a vibração não, a frequência corporal é a frequência da natureza, né? É 415. Que é a frequência natural do mundo, né? E aí, isso é sentido de uma forma sinestésica, Uhum. né? Então, as pessoas, independente de se elas se entendem sobre música ou não, elas vão sentir em algum momento pelas nossas captações sensoriais, né? Exatamente. Então, é basicamente por aí. Isso que tu falou, eu achei interessante, porque também tinha uma aluna que eu tive vontade de chamar. Eu não vou citar o nome, mas ela tem sinestesia. É raro Sim, uma pessoa ter isso, né? Ela é raro. O que é isso? não sente. Né? Ela ouve um dó, quando ela ouve o dó, ela vê as cores do dó. Quando é tocado um dó no violão, a nota que a gente vai dizer que é dó, está tocando a escala inteira, todas as notas, em todas as oitavas ao mesmo tempo, que apenas a nota dó, que a gente reconhece como dó, ela aparece mais vezes. Ou os microtons, né, que nós conhecemos, né? Então, o que acontece? Voltamos àquele ponto de socialização. Vou repetir. Quando se dá, para o público entender, quando se dá uma nota dó, essa nota que tem o nome dó, vamos supor que ela se chama solano. A gente aperta a nota solano, aí se vê o solano. Só que atrás dele, a gente vê ele porque ela leva o nome dele, porque ele aparece mais. Atrás dele aparece eu, aparece você, aparece ela e todas as pessoas que estão ouvindo. Só que só quem consegue ver essa dimensão de fileira de pessoas do universo são as pessoas que têm sinestesia. Por isso, volta ao ponto
que a música, como atividade lúdica para atividade associativa, ela é importante. Independente, a música ela não é para formar músicos, nem produtores musicais. É desenvolvimento humano. E nesse processo de desenvolvimento humano, claro que vai ter os seus profissionais ali da área. Mas as pessoas pensam que a música tem que ser ensinada para quem quer ser músico. Isso é uma ignorância. Em pleno século que nós estamos. É uma ignorância absurda. Porque a música ela é para criar interação social das pessoas. Você não dança sozinho. Dá para dançar, mas o gostoso é agarrado. Pegando na mão. Tem música que é para dançar junto. Tem música que é para dançar só. E elas são poucas. Isso significa que a sociedade ela tem a individualidade, que ela vai respeitar, mas na sua grande maioria é coletivo. Sim. Exatamente. E é tão bom esse coletivo. Né? Incrível que quando a gente fala sobre isso, né, nós chegamos a um ponto específico dentro da sociedade que geralmente a gente entra, né, nessa temática sempre, né? Por exemplo, o Lipovetsky fala que nós hoje perdemos o coletivo. Há muito perdemos o coletivo e entramos no individual, né, e continuamos fortalecendo isso. Não só o Lipovetsky, Bauman, se a gente for ler Modernidade Líquida, a gente percebe isso na sociedade hoje. Então, a música não deixa só, por exemplo, de ser uma mediadora e fortalecedora de relações, né? Relações com o mundo, com o outro, mas também uma fortalecedora de desenvolvimento de habilidade, né? De habilidades sociais que muitas vezes as pessoas não têm. Mas não têm não porque elas não nasceram com elas, mas porque ainda não foi desenvolvido, né? E é isso que é a música. Então vamos ouvir um pouquinho de música? Vamos. A gente ouve uma música e depois a gente vai fazendo as nossas considerações finais. Eu queria ouvir um pouquinho a voz da Dani. A gente está falando muito de música, a gente precisa de ir para a prática. Você ouvir um pouquinho, né? A gente vai fazer uma aqui há muito tempo, Marli pediu, né, Marli? A gente sempre Marli solando aquela lá. Sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, oh sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. Seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai.
Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Que lindo, que lindo. E a Dani canta sorrindo, isso é lindo. Ela, É pra contagiar, né? nossa, ela sorriu o tempo todo, isso é muito gostoso. Parabéns, viu, Dani? Obrigada, Parabéns pela equipe. Parabéns à Associação Filhos da Floresta, que desenvolvam muitos e muitos mais trabalhos aí por Manaus. a Fala um gente- pouquinho dos trabalhos que vocês vão A gente, desenvolver. então, a gente trabalhou muito tempo com música em escolas, né? As Filhos da Floresta, ela surgiu mesmo, ela mudou de a arte Uhum, para Filho da Floresta em 2008. uhum, No dia, por que 2008? Porque nós batizamos como a data de fundação no dia que eu tive esse choque de realidade na escola pública, uhum, que eu vi o pessoal no banheiro e me apresentaram, e a galera que estava no banheiro viraram meus alunos, e hoje a maioria deles trabalham comigo. uhum, São meus amigos profissionais da música. uhum. Outros são empresários. Sim. Então, o que acontece? Quando mudou o nome, nós mudamos focamos só na música. Antes era 3 atividades: teatro, música e dança. Nós tínhamos espetáculos envolvendo isso. Uhum. Envolvendo isso porque era a minha área, e daí dava para fazer pequenas óperas. Uhum. E pequenas apresentações de câmara. Tudo de música erudita, né? Não tinha o popularzão. Depois, na escola, que a gente teve que adaptar músicas populares e músicas eruditas dentro da escola, no processo de musicalização com os alunos. E todo esse processo ele foi dentro de escolas da rede municipal e rede estadual de ensino, com uma escola particular que nos convidava anualmente para fazer uma atividade lá. E durante anos, nós trabalhamos em escolas no Santa Etelvina, uma estadual e uma municipal, no Monte das Oliveiras, municipal, outra, uma escola de tempo integral, já chegando no João Paulo, e uma escola estadual, depois uma escola que agora é 7. E Lá hoje, como é que vocês se mobilizam? Ao total foram mais ou menos umas 9 escolas que nós tivemos. Em 2017, 2016 para 2017, nós tivemos uma parada, porque nós nunca usamos dinheiro público, nós sempre usamos dinheiro próprio. A maior parte do dinheiro da Filhos da Floresta foi injeção do meu bolso e do bolso dos meus amigos que me ajudaram como professores. Nós sempre injetamos dinheiro, capital A próprio. gente está caminhando para o finzinho do programa. Aí, em 2017, o finado Rafael, que foi assassinado esse ano, que é dono de uma franquia do Festemac, ele fez um acordo conosco que, se nós fizéssemos tantas apresentações do carnaval para ele, porque nós temos uma orquestra, a primeira orquestra de frevo do Amazonas, fomos nós que criamos. E aí nós tocamos no carnaval para ele, ele pagou a nossa documentação, e aí de 2017 até hoje nós somos uma associação de fato, e em 2017 nós decidimos primeiro organizar dentro de casa, porque aí nós não tínhamos mais alunos, nós tínhamos profissionais da música e adultos. Tá, mas conta pra gente o que você está fazendo hoje, senão a gente Então, vai terminar em Hoje a gente está focando em trabalhar com consultoria. Ah, tá. Hoje a Filhos da Floresta ela vai captar recursos para outros projetos de músicas que já existem no estado, a gente viabilizar esse dinheiro para esses projetos. Ah, ok. Então E hoje, aí- hoje a Filhos da Floresta trabalha com consultoria para outras Isso, a gente pessoas manda, que, que com queiram dinheiro. iniciar. Não, a gente pega projetos em escolas Ah, tá. e comunidades que já existem, mas que não têm dinheiro, que começaram como nós, e a gente vai concorrer a editais dentro do governo e investimento privado, né? A gente está entendi. com um projeto de montar um escritório em Tel Aviv, né? Estamos negociando isso é uma coisa assim, muito ainda, muito. Inicial. Não é inicial, já está bem adiantado, Ai, mas que é uma bom. coisa que é segredo, que agora vem Que à não é tona. nada. Porque tá aqui na rádio acabou. Amigos nossos, né, judeu, né, pouca gente sabe, né, mas a minha família é uma família judia. Então, amigos nossos, judeus, que moram em Tel Aviv e que são empresários, a gente está negociando a parceria para criar um escritório lá. Ai, que E aí a legal. Filhos da Muito Floresta bom. passa a não ter mais a sede principal Sim. em Manaus, Vai pra mas lá. para lá, e de lá a gente vai trazer recurso, porque nós não queremos, nunca foi do nosso interesse, e não é do nosso Sim. interesse hoje,
Olha, depender do governo para manter projetos. Não, Maravilha. o governo pode até dar o dinheiro, Parabéns conseguir pra dinheiro do você. governo, tudo pode até pegar, Aham. mas nós não queremos. Nós defendemos independência financeira. ai, que ótimo. E existem Dani, vários projetos para isso. tá. Dani, suas considerações finais, senão a gente vai ter que É. colocar no ar aqui. Eu só Obrigada, quero agradecer obrigada. pela oportunidade de estar aqui com vocês e quero estar aqui mais vezes. Vai estar, sim. Vai Se estar, Deus vai quiser, a gente vai trazer você. Cantando Sempre sempre. cantando Quem com a quiser me gente. acompanhar lá nas minhas redes sociais, @DaniAlmeida, _cantora. Solano, você pode ir dedilhando aí Bom, eu algumas quero coisas também já. assim. abrir um momentinho para a gente falar aí com nossos telespectadores, aqueles que quiserem estar nos patrocinando, né? E quiserem entrar em contato também para estar divulgando os seus trabalhos aqui no Divan Home, na Rádio Cavoc, né? E pode estar nos contactando através das nossas redes sociais, Isso, né? Rádio isso. Cavoc, Divan Home, né? E estamos aqui para que vocês possam também divulgar os seus trabalhos, né? Buscar parcerias e vamos que vamos. A nossa proposta é estar levando aí a questão da psicologia, a questão da saúde mental para a sua casa, para o seu espaço. E a gente espera que essa energia boa esteja aí em vários lugares, com música, com diálogo, a família ali se resolvendo. E a gente vai finalizando aqui com essas músicas maravilhosas. A gente pode voltar para a primeira? Pode. Vamos? Esse samba aí é um sambão. Que me lembra maravilhosamente meu pai, maravilhoso. E esse programa todo dedicado para ele, para toda a minha família hoje. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa Divan Home. Até semana que vem, sexta-feira, 15 horas. Naquela mesa ele sempre dizia que viver a vida é bem melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando que doía em mim. Naquela mesa tá faltando eu. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!